Um fofoqueiro, se ele estiver diante de alguém que abomina fofoca, não vai ter eco. Olha, você viu o que aconteceu com fulano? Só vai ter eco. Você fala, o quê? Aí você fala, olha, fofoqueiro. Ah, você também meu. Tá ouvindo aí o que não interessa. Então, assim, a fofoca não é tão fácil de acontecer. Fofoca é que nem transa. Dois tem que querer. Olá, tudo bem? Obrigado por se juntar a nós nesse nosso vídeo. E hoje nós vamos dar sequência ao vídeo anterior de mesmo nome, que era as dicas para gerenciar as adversidades. Nós falamos algumas e agora temos as demais aqui. Então nós falamos de meditação e de respiração. Então agora nós vamos falar de mais algumas coisas que você pode usar no seu cotidiano, no seu dia a dia. Você não vai gastar nada para ter isso, você não vai precisar se deslocar de onde você está, você pode simplesmente colocar isto como um plus, como um acréscimo à sua rotina diária, e isso ajuda bastante a melhorar a qualidade da sua vida. Então, além da meditação e da respiração, antes de nós entrarmos no nosso tema agora, eu pediria a você que desse um like, ou comentasse, ou compartilhasse esse vídeo, porque isso reforça o nosso algoritmo, bem como também no decorrer do vídeo você vai ver ali aparecendo uma chave Pix e um QR Code. São duas formas pelas quais você pode contribuir financeiramente e nos ajudar a manter e sustentar esse trabalho, tá ok? Isto dito, nós então seguimos na sequência e vamos falar um pouquinho sobre mais três coisas que são importantíssimas e perfeitamente acessíveis a você e a mim. É a atividade física. Ah, não, eu não tenho tempo de ir na academia. Quem falou em academia? Se você pode ir na academia, melhor, ótimo. Mas nem todo mundo dispõe do tempo. E as pessoas que fazem academia frequentemente se embananam com o tempo. Tem dia que não dá para ir. Quem já teve a experiência sabe, tem vezes que não dá. Chega um e-mail, aparece outra coisa, lá de última hora você não consegue conciliar. Então isso não é nenhuma exigência, né? Você pode usar a atividade física mais antiga e mais eficaz que tem, que é a caminhada. Há um vídeo nosso que fala sobre cuidados com atividade física, com o professor André Cosenso, e lá a gente comenta sobre estratégias simples que você pode ter. Então, por exemplo, você trabalha num edifício, num prédio, você pode optar por descer uma parte do percurso de escada. Não precisa usar o elevador direto e reto. Você pode fazer uma parte desse percurso de escada. Não precisa fazer tudo. Eu trabalho no 29º. Claro, então você não precisa descer ou subir 29 andares. Sobe uma parte. E você caminha, né? Um exemplo do senhor que pegava o metrô. O que ele fazia? Ele descia do metrô uma estação antes da estação dele. O que é a estação dele? A estação mais próxima do destino, não é isso? Então, ele descia a penúltima mais próxima do destino e acrescentava esse a mais de caminhada, à guisa de um exercício. Funcionou? Funcionou por quê? Porque ele fazia isso 5 vezes por semana, 4 semanas no mês. Ele fazia isso 20 vezes no mês. Então você imagina, ele anda 800 metros, multiplica 800 por 20 e você vai ver quantos metros ele caminhou naquele mês. Você vai ver o plus, o a mais de exercício que ele colocou dentro da rotina dele, levando mais 10 minutos apenas para chegar no destino. Então são pequenas dicas, são pequenas coisas que a gente pode ir fazendo. Nem sempre a gente está por conta de 15 minutos. Às vezes a gente tem um tempinho, a gente consegue produzir esse tempo. A outra coisa
né? É boa nutrição. Nós temos um vídeo com a professora Vera Salvo, que é nutricionista, e fala um pouco sobre dicas e ideias sobre o próprio mecanismo da nutrição, da alimentação, e vai dando uma série de ideias. Veja, eu já deixo desde cara aqui para você o seguinte: beba bastante água. Nós esquecemos que a água é um nutriente. Não nutre, repõe volemia, repõe a hidratação do corpo. Quando você tem uma emergência médica qualquer, a pessoa perdeu sangue, a pessoa precisa ir para uma cirurgia de emergência, essa é a primeira coisa que você faz. Você pode ver sempre, está tirando a história. Às vezes o médico está tirando a história, está tentando entender o que está acontecendo, já prescreveu, a enfermagem já está pegando uma veia e já está hidratando o cara. Aquilo é soro fisiológico, da forma mais elementar. É um soro isotônico ao sangue. Aquilo é essencialmente água. Simplesmente você está pondo cloreto de sódio, você está equilibrando osmoticamente, mas o que você tem em mente é repor o volume, é repor a hidratação do corpo. Então isto é suficiente para nos dizer que o nosso nutriente, a parte da nossa nutrição que a gente mais deve ficar de olho é a hidratação, é a água. A água, essa aqui nessa caneca amarela é água. E é muitas vezes algo que é negligenciado. Tem gente que bebe muito pouca água, né? Então muitas vezes é bom cultivar o hábito de ingerir água um pouquinho mais do que a sede pede. Por quê? Porque a sede é sempre uma coisa tardia, né? Você já está desidratando. Quando chega no ponto de sentir sede é porque a desidratação atingiu um nível de sensibilização. Mas você pode estar repondo o líquido antes mesmo disso, né? Então, vou aproveitar aqui e tomar um gole. Trabalhar no ar-condicionado. Falar é algo que você perde. Você perde líquido. Então, você precisa estar sempre repondo, sempre se reabastecendo. Os demais, o resto é isso aí que a gente sabe. Tem o equilíbrio de carboidrato, de proteína. O que não deve acontecer, você não pode entender a orientação nutricional como sendo restritiva, e sim como reorganizadora. Você está reorganizando o que você come, como você come. Você não está restringindo, diminuindo ou aumentando o que você come. Então, essa é uma ideia muito importante que tem que pavimentar nossa atitude diante de um desafio nutricional. Por fim, nós temos também as regras de convívio. Uma outra dica importante é o seguinte: controlar o tempo que você passa exatamente aqui onde nós estamos, nas redes sociais. Tá? Então isso aqui, a mesma rede social que é usada para transmitir essas ideias, ou seja, tem a intenção de ser benéfica, também pode ser um meio, um ambiente extremamente sedutor, extremamente dragador. Você pode ficar mais tempo do que convém na rede social. Como é que você vai saber que está mais do que convém? Quando você está se exercitando a menos. 2, quando você passa muito tempo encurvado. É muito comum que a gente fique numa posição forçada quando a gente está nas redes sociais. E quanto mais a gente se empolga no que está acontecendo lá, parece que mais a gente esquece do próprio corpo. A gente fica sequestrado do presente momento na atenção e do próprio corpo, da própria existência. Eu me lembro de um conhecido que ele trabalhava na época não tinha rede social, ele trabalhava com sites e com internet. Ele falava assim: olha, eu vivo a minha vida lidando com prazos irreais. É um absurdo. E às vezes eu fico tanto tempo na rede social, eu fico tanto tempo na internet,
Quando eu saio, eu levanto e eu desço para ir na padaria, e eu digo assim para mim, olha só, eu tenho perna. O cara fala assim, e parece que lembrou que tinha perna, lembrou que tinha braço, e ficou de tal forma sequestrado lá que ele tinha essa sensação. Eu confesso que eu nunca tive isso, mas eu estava com uma terceira pessoa que falou, eu sei como é que é isso. Eu falei, então, isso aí, isso não é uma idiosincrasia de um cara, isso é uma coisa que de fato acontece. Mas cuidado porque não só você fica desconectado do seu ser, do seu corpo, do organismo, como também você tende a ficar estressado. A permanência excessiva na rede social, ela tende a ser estressante. Você tende. Por quê? Porque você vai tendo um certo encaminhamento temático. Isso é do próprio algoritmo das redes sociais. Você acaba sendo encaminhado para ver mais daquilo que te interessa. Então, você começa a pesquisar nas redes sociais peixe de aquário. Vai começar a aparecer outras coisas de peixe de aquário, jardinagem, pesca, vida selvagem, e assim vai. Você vai percebendo que você vai recebendo coisas completamente diferentes que você receberia se você fosse um engenheiro fascinado por avião. E você começa a receber coisas sobre trem, coisas sobre engenharia, coisas sobre máquinas e assim por diante. Então, existe o algoritmo. Quando você começa a mexer na parte política, também você começa a receber um monte de coisas que tem mais ou menos uma orientação parecida com a sua orientação política. Você começa a ter a sensação de que a sua visão política está crescendo. Às vezes não é. É só realmente o algoritmo da rede social. Mas isso tudo dito para mostrar que o que acaba acontecendo é um certo recrutamento emocional. Vamos imaginar que você torce para um clube. Você começa a ver material no YouTube, que seja no YouTube ou no TikTok. Você começa a pedir material sobre aquele clube, sobre aquele time, sobre aquela torcida. Dali a pouco você está recebendo um monte de coisa e você pode começar a ficar mais recrutado ainda. Você pode começar a torcer com mais intensidade ainda. Você pode ficar mais furioso ainda diante de uma injustiça. Isso tudo mostra assim que a rede social, ela favorece, se a gente não toma cuidado, ela permite o embate. Não é só notícia falsa, não, isso é evidente, né? A questão das notícias falsas é um argumento que atende a uma determinada camada, a um determinado grupo social nosso. Não tem que regular nada, pelo menos é assim que eu vejo. O próprio conteúdo provavelmente vai se autorregulando. A pessoa solta uma baita de uma mentira, eu não volto mais. O cara falar uma baita mentira, publicar um documento falso, eu começo a cortar, eu começo a parar de... Não vou boicotar o cara, eu vou simplesmente parar de acompanhar. Então existe uma regulação inata, inerente, mas apesar disso, muitas vezes as redes sociais podem ser muito inflamatórias, muito passionais. Então é preciso cuidado com o tempo que você passa. Às vezes é interessante você sair da rede social e andar com o cachorro, brincar com o gato, bater um papo, melhor ainda, bater um papo com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, fazer qualquer coisa desse tipo, né? Então muito cuidado com o tempo que você fica. E é muito comum que as pessoas saiam das redes sociais, mesmo que seja para joguinho, sai irritadiço. Começa a reparar. O cara fica lá 3 horas, 4... Joguinho online é assim, né? O cara sai, né? Tinha até uns jogos, uma insanidade, acho que era Blue Whale, sei lá. Era um jogo que tinha uma sugestão, o joguinho sugeria para o adolescente tentar se suicidar, uma coisa assim. Eu sei que teve um bafafá desse. Baleia Azul, né? Um negócio chamado Baleia Azul. E outros, né? Agora veja, para você cair nessa conversa, você tem que estar já
muito recrutado emocionalmente, seu nível de crítica cai. A sua crítica cai. Você começa a ter um foco sobre aquilo que começa a sufocar o resto. Então vale a pena tomar cuidado. Por fim, é quase a antítese, mas é uma outra atitude, que é conectar-se com os outros. Mas quando a gente se conecta com os outros, é se conectar com os outros reais. Não adianta se conectar com o outro da rede social. Nós até conversávamos aqui mais cedo, que assim, às vezes a rede social produz entre você e a pessoa que você ouve, a pessoa que ouve você, produz uma falsa sensação de intimidade. E às vezes você se acha íntimo, você já sabe como é que a pessoa brinca, qual é a piada que ela faz, e você acha que vocês se conhecem. Você chega lá, a pessoa não te conhece. Você é um completo estranho, e ela não é um completo estranho para você. Então as redes sociais estabelecem uma assimetria relativa, uma dissimetria de posições, que às vezes pode levar a equívocos. Já quando eu me relaciono com um outro corpóreo, quando eu me relaciono com o outro físico, as chances disso acontecer diminuem barbaramente. Porque a piada que ele faz para mim. A cara que ele faz para mim. O rosto que ele faz em resposta ao que eu disse, ao que eu fiz. É muito mais realista. É muito mais natural. Não se deve abrir mão disso. Mais ainda, há umas pessoas que juram de pé junto que a gente troca feromônio. Não vou entrar nesse debate, não sei até que ponto isso realmente é socialmente significativo ou não. Parece que é mais importante do que a gente imagina. Mas a possibilidade desta troca não existe nos meios eletrônicos, nos meios de mídia, tá? Outros corpóreos, especialmente cultivar o convívio com pessoas que têm atividades partilhadas com você. Por exemplo, na igreja. Na igreja, a igreja, eu tenho essa doutrina, eu tenho aquela, tá? E a gente perde de vista muitas vezes assim, que as igrejas sempre sugerem congregar-se. O que é congregar-se? É se juntar. O convívio humano, físico, pessoal, próximo, com outras pessoas que têm uma convicção semelhante à sua, que têm uma fé semelhante à sua, que compartilham valores semelhantes, isto é extremamente benigno, isso é extremamente benéfico para a gente. Faz muito bem. Nos energiza, nos fortalece. Muitas vezes você está indo lá ouvir o cara, e é o seguinte, o cara fortalece o seu valor questionando-o. Então você fala, não, eu acho que, sei lá, deve ter imagem na igreja. O outro fala, não tem que ter imagem na igreja. E às vezes isso é construtivo, por incrível que pareça. Mesmo as coisas que foram tratadas como dogmas sectaristas no passado, até isto pode ser benéfico se conduzido com uma intenção genuína, se conduzidos com uma atitude de construção recíproca e não de briga ou de discussão, de debate sobre quem tem a razão e quem não tem. Então até a divergência pode ser uma coisa interessante, pode ser divertida. Então assim, é muito importante uma igreja, um clube, frequentar um clube. Tem muita fofoca, mas também tem gente muito boa lá que vale a pena. Depois outra coisa, um fofoqueiro, se ele estiver diante de alguém que abomina a fofoca, não vai ter eco. Fofoca só tem eco quando chega, olha, você viu o que aconteceu com fulano? Só vai ter eco se você falar, o quê? Aí você fala, olha, fofoqueiro. Ah, você também meu, tá ouvindo aí o que não interessa. Então assim, a fofoca não é tão fácil de acontecer, ela precisa ter duas. Fofoca é que nem transa, dois tem que querer.
Aí depois que acontece, não adianta falar que foi o outro, que foi a outra. Não, não, não. Isso é, né? Então, mas você vai fofoca? Não vai. Depende do quanto você se expõe à fofoca, do quanto você se coloca como alguém fofocável ou não. E olha, eu vou dizer, a maioria das pessoas não curte fofoca, viu? Por que não? Porque a estrutura da fofoca é a intriga, né? É a possibilidade de eu me inserir no grupo por meio da fofoca, por meio da intriga contra o terceiro ausente. Isso não é tão simples de fazer, tá? É preciso um esforço ativo muito grande. Só não faça esse esforço. O trabalho também pode ser um lugar de pessoas de valor semelhante, de disposição semelhante, de atitude. E se você usa esses lugares com uma intenção construtiva, dentro de um projeto de tornar o mundo mais respirável, esses lugares são extraordinários. É a filia, é o philos. A gente está publicando aí um vídeo sobre o Hércules e o grande protetor dele, que se chamava Philo. Philo é philos, apreço, amor, afinidade, né? Você ter andar com pessoas que têm afinidade com o que você faz. Então, se você é, por exemplo, um aquarista, então vá nos eventos de aquarismo, vá lá conhecer. Você tem orquídeas, você é orquidófilo, vai nos troços de orquídea, vai lá, conversa lá, veja, tudo mais. Você gosta de literatura, vai em evento literário. Comece a cultivar o aconchego na sua vida. Isso é extremamente importante para quando você tem que lidar com uma adversidade. Gente, é isso aí, muito obrigado. O nosso vídeo ficou um pouquinho extenso dessa vez, peço desculpas. Mas se você nos assistiu até aqui, até o final, eu peço por gentileza que você dê, então, novamente, não deixe, né? Dê o like, compartilhe, comente, e se você realmente gosta do nosso trabalho e quer se unir ao movimento, você pode estar contribuindo aí com qualquer quantia para a gente no Chave Pix ou no QR Code. Por hoje é isso, muito obrigado, forte abraço e não desista de si. Toca a vida que a coisa vai andar. Um abraço.